queridos alunos e alunas do terceiro ano, vamos começar mais uma aula do LIV. Olha quem veio participar da aula, a Fernandinha. Hoje a Fernandinha, ela aprontou uma coisa, né, Fernandinha, que não foi certo, né? Junto com a Carol. Então vocês vão prestar atenção nessa aula para ouvir bem direitinho aí a história que elas, né, estão participando e aprontaram com a Fúvia. E vocês vão dizer se é certo ou errado, até porque a Fernandinha, ela fez uma tabelinha com coisas que a gente pode considerar certas ou erradas, certo? Vamos lá. Nós temos aqui a Fernanda. As invenções dela. A tabela. Isso é o título da história. Diz assim: a Fê achava que deveria existir uma tabela de certos e errados, que poderia ser consultada para qualquer coisa na vida, tipo um oráculo. Ela queria poder consultar essa tabela de vez em quando, porque às vezes é difícil saber o que é certo. É fácil saber que é errado bater em alguém ou roubar de outra pessoa, mas tem coisas que parecem certas e não são. E tem coisas que são certas para alguns e erradas para outros, como arrotar na mesa, que a tia Val acha errado e os chineses acham certo. Ela sempre com muito, assim, alguns conflitos, né? A Fê matutava com isso porque nesse dia, um pouco mais cedo, ela estava sentada no pátio da escola quando a Carolina a chamou para fazer uma brincadeira com a Fúvia. E ela foi sem discutir melhor se aquilo que ela ia fazer era certo ou errado. Então, a Carol chamou ela para aprontar com a Fúvia e ela não foi nem conversar para saber se era certo ou errado, não foi nem discutir, né? Ela aceitou logo. Esse ano, cada aluno tinha seu armário e cada um era responsável por deixar o seu armário arrumado. Era ali que todos guardavam os livros, cadernos e todo o material que eles não precisavam levar para casa para estudar ou fazer lição. E o armário da Fúvia era o mais arrumado de todos. Então, eles, nesse ano, já tinham um armário para eles guardarem os materiais. E o da Fúvia era o mais arrumado. E a Carol e a Fê abriram o armário da Fúvia e misturaram tudo. E elas abriram o armário sem permissão da Fúvia, né? E pior, bagunçaram todo o armário, todas as coisas que tinham lá dentro. E a Fúvia era bem organizada. Tiraram os papéis soltos de dentro dos plásticos, depois trocaram as pastas, depois tiraram os lápis de cor do estojo e deixaram soltos e colocaram um monte de papel picado no estojo. Foi um trabalho bem feito. Ficou uma bagunça danada. Olha só o que elas fizeram, uma bagunça mesmo. Quando a Fúvia chegou, elas logo se arrependeram da brincadeira. Fizeram a brincadeira achando que era certa, achando que a Fúvia não ia ficar chateada. E aí elas fizeram essa bagunça, né? Eu ficaria também, né? Porque meu armário bem organizadinho. E aí alguém, né? Se alguém fosse lá e mexesse, bagunçasse, eu não ia gostar, né? Você iria gostar? Cadê? Quando a Fúvia chegou, elas logo se arrependeram da brincadeira, já li, né? Nossa, a Fúvia exclamou e depois ficou muda. Mexeu um pouco nas suas coisas e bem devagar começou a chorar. E ficou ali agachada perto do armário, segurando seus papéis na mão. A Fúvia começou a chorar, bichinha, né? Antes tudo organizado e agora tudo bagunçado.
Eu falei, Carol, reclamou a Fê. Vamos lá pedir desculpas. Não, tá maluca? Respondeu a Carol. Mas a Fê foi falar com a amiga. A Carol a seguiu de perto e, sem dar chance para a Fê falar, perguntou para a Fúvia o que tinha acontecido. Ela fez a bagunça no armário da Fúvia e achou que não teve nenhum problema, que a Fúvia não ia achar, né, ruim, não ia chorar, não ia ficar chateada, ia levar na brincadeira também, na cabecinha dela. Cadê? Olha o meu armário. Fúvia respondeu meio chorando. Eu não imaginava que alguém me odiava tanto assim. Como assim? Perguntaram a Fê e a Carol ao mesmo tempo. Quem fez isso comigo só pode me odiar, né? A Fúvia explicou. Imagina, respondeu a Carol. Quem faria uma coisa dessas com outra pessoa se não odiasse ela? Ninguém, disse a Carol. Eu, disse a Fê. Você? Mas eu achei que você fosse minha amiga, disse a Fúvia. E eu sou, disse a Fê. Era para ser uma brincadeira. Brincadeira? Você acha que isso é uma brincadeira? Perguntou a Fúvia, apontando para a bagunça no armário. Não, a Fê se envergonhou. Desculpa, Fúvia. Deixe que eu arrumo. De jeito nenhum, disse a Fúvia. Eu não quero sua ajuda. Desculpa, Fúvia, insistiu a Fê. Eu não quero perder sua amizade. A Fezinha ainda ficou insistindo, né? Porque na cabecinha dela tinha sido só uma brincadeira. De quem você não quer deixar de ser amiga? A Vanessa quase matou todo mundo ali do coração, chegando em silêncio e sorrateiramente, como só as diretoras conseguem fazer, e continuou. As duas me esperem na minha sala. Vou chamar o Diogo. E você, Fúvia, deixa o seu armário assim como está. E saiu sem dar chance para ninguém falar nada. A Fê e a Carol foram para a sala da Vanessa esperar pela bronca. A Carol, por incrível que pareça, parecia estar calma. A Fê não sabia muito bem o que sentia, porque sentia um monte de coisas ao mesmo tempo. Algumas vezes isso acontece com todo mundo. A gente sente tanta coisa junto que fica difícil descobrir qual sentimento é o mais importante. Muito bem, disse o Diogo, entrando na sala junto com a Vanessa. De quem foi a ideia? Nossa, disse a Fê. Minha, disse a Carol, tentando fazer a coisa certa. Eu tive a ideia e convenci a Fê, mas não era para ela ficar magoada desse jeito. Por que não? Perguntou o Diogo. Porque era brincadeira, respondeu a Carol. Porque a gente não queria que ela ficasse, respondeu a Fê. Era só uma brincadeira mesmo, e a gente só brinca com quem a gente gosta, e a gente gosta dela. Eu pedi desculpa, mas ela ficou brava, e eu não quero que ela fique brava, e eu me ofereci para arrumar, mas ela disse que não, e eu não quero que ela brigue comigo. Eu sei, Fê, disse o Diogo, mas não foi certo o que vocês fizeram. Eu sei, respondeu a Fê. Mas não era para tudo isso, né? Respondeu a Carol. Desculpa, Carol, mas era assim, disse o Diogo. A Fúvia não gostou e não gostou de uma coisa que foram vocês duas que fizeram. Então é para tudo que a Fúvia achar que tem que ser. Eu já combinei com ela o que vamos fazer para consertar isso. O quê? A Fê e a Carol perguntaram ao mesmo tempo. Ela deve gostar de vocês também, porque pediu para eu não ligar para a mãe de vocês e isso eu vou obedecer, mas ela também pediu para vocês não mexerem no armário dela e isso eu não vou obedecer. Então, hoje no recreio, as duas madames, ao invés de brincar, vão arrumar o armário da Fúvia. De preferência, mais bem arrumado do que estava antes, se é que isso é possível. Vamos voltar para a classe agora. Vão, chispa! A Fê e a Carol passaram o recreio arrumando o armário da Fúvia. Na metade da arrumação, a Fúvia chegou e começou a mandar nelas. Corrigia, dirigia, determinava onde era o lugar certo de cada coisinha. E a Fê e a Carol obedeceram felizes.
Dessa vez o certo da Fúvia era mais certo do que o delas. Então vocês viram aqui, né? As duas aprontaram achando que era brincadeira, achando que a Fúvia não ia ficar chateada. Mas isso não é coisa que se faça, né? Por quê? Se você tem tudo organizado, né, o seu material, no seu armário, ou em qualquer outro lugar, você não quer que ninguém vá lá e bagunce. E elas picaram papel, colocaram dentro do estojo, né? Elas, ó, tiraram os papéis soltos de dentro dos plásticos, depois trocaram as pastas, depois tiraram os lápis de cor do estojo, deixaram soltos e colocaram um monte de papel picado no estojo. Foi uma bagunça mesmo. Já pensou você abrir, ó? Quando você vê quem fez isso, aí justamente as amiguinhas dela, né? As amiguinhas da Fúvia. E as duas, a Carol e a Fê, ficaram pedindo desculpa. A Fê primeiro, né? Ficou pedindo desculpa. E a Fúvia estava tão chateada que não queria desculpar. Mas aí chegou a diretora, depois chegou o Diogo e resolveram a situação. Já aconteceu isso com vocês? Qual foi o sentimento que vocês sentiram? Ficaram chateados ou levaram na brincadeira? E depois voltaram atrás e foram lá ajudar, né, os colegas? É, a Fernandinha aprontando, né? Mas ainda bem que as duas aqui, elas não ficaram também chateadas com a Fúvia no final, né? Que a Fúvia chegou lá e começou a comandar tudo, né? Comandar, dirigir, né? E elas obedeceram porque elas ficaram tão sentidas, assim, tão arrependidas, que o que a Fúvia fizesse ali ou dissesse, elas nem iam ligar, porque elas sabiam que tinham feito alguma coisa errada. E isso às vezes acontece na vida da gente, né? Às vezes as pessoas nos machucam, fazem alguma coisa com a gente fica um pouco chateada, mas nós temos que deixar pra lá, nós temos que perdoar e tudo vai voltar, né, ao normal. Aí a Fernanda, ela fez uma tabela de certo e errado. Aí tem assim, ó, olhar o caderno do Geraldo sem ele saber. É certo ou errado? É errado, né? Não é pra estar pegando o material do colega, eu não posso chegar e pegar as coisas de alguém e estar olhando sem a permissão. Abrir a porta do forno para fazer o bolo murchar, né? Porque quando o bolo está dentro do forno, a gente não pode estar abrindo a porta, porque senão ele vai murchar, é certo ou errado? Então eu tenho que abrir ou não? Não é para me abrir, né? Contar para uma pessoa o que a outra disse de um amigo que é mais amigo dela do que de alguém, do que de quem falou, né? Algumas vezes alguém conta alguma coisa pra gente, a gente corre e vai contar para outra pessoa. E não é certo também, né? Fazer isso. Nós temos que guardar o segredo. Às vezes é difícil, né? A gente fica querendo contar, mas não podemos. Porque se o amigo confia, contar algo que aconteceu na vida dele, né? Contar pra gente é porque ele confia. Ele tem consideração como amigo. Então, como a Fê e a Carol gostavam muito da Fúvia, elas realmente reconheceram o erro e foram pedir desculpas. E a Fúvia também aceitou, né? No começo não quis aceitar não, mas depois aceitou a ajuda delas para arrumar o armário. E no final tudo acabou bem. Ó, agora vocês vão fazer a atividade do livro, viu? De acordo com a agenda. Vamos nos despedir, Fernanda? Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.